E aí, meu povo, tudo bom? Aqui é o professor Conrad Mota, para a gente poder fazer aí as questões de direito processual do trabalho. Já antecipo a vocês de que não há questões anuláveis. Todas as questões foram elaboradas corretamente, há respostas corretas, então não há aí nenhuma questão passiva de anulação. Como vocês sabem, são sempre as 5 últimas questões e a gente vai começar então pela questão 76. A questão 76 diz o seguinte: Pedro, Luísa e Rogério são empregados na Sociedade Empresária ABC e ajuizaram reclamação trabalhista individual contra ela. Pedro tem 55 anos de idade e postula a sua ação horas extras. Luísa, 42 anos de idade e sua ação requer o pagamento de 2 períodos de férias vencidas. E Rogério tem 34 anos de idade e, na sua demanda, postula o pagamento dos salários retidos dos últimos 2 meses de trabalho. Em razão do alto salário que os 3 empregados recebiam, todas as ações tramitam em rito ordinário. Aí ele pergunta: a respeito dessas reclamações trabalhistas, assinale a opção que indica, de acordo com a CLT, as que terão preferência de tramitação processual. A preferência de tramitação processual prevista na CLT está lá no artigo 652, parágrafo único. E a CLT só traz 2 preferências de tramitação, que é para aquelas empresas que estão em falência e para aquelas demandas que postulam salários atrasados, salários retidos. Existem outras preferências legais, preferência nos casos de trabalhador ou de reclamante, que tenha idade avançada, preferência quando a demanda versa sobre acidente de trabalho, mas essas preferências não estão na CLT. As preferências que estão na CLT são só essas 2, e nesse caso aí, a preferência é só a seletista mesmo, tá? Quais dessas ações terão preferência de tramitação? Apenas a do Rogério. Apenas a do Rogério, que no caso aí é do gabarito da prova tipo 1, é a alternativa A. Por que que a do Rogério tem preferência, professor? Porque ela envolve salários em atraso. As outras que versam sobre temáticas que não são temáticas que envolvem salários em atraso, não terão preferência de tramitação. Então, a alternativa aí é a de avião, a de aprovação. A questão 77 diz o seguinte: Arthur ajuizou a reclamação trabalhista em face do seu ex-empregador, a Sociedade Empresária Alfa, e dos 3 sócios dela, valentes do incidente de desconsideração da personalidade jurídica na fase de cognição, na fase de conhecimento. Argumentou na petição inicial que assim procedeu para que, havendo sucesso na pretensão, os sócios já constem do título executivo, o que abreviaria a futura execução. Diante da situação retratada e da previsão da CLT, assinale a afirmativa correta. O que ele quer saber aí é se o incidente de desconsideração de personalidade, que é aquela ferramenta processual que direciona a responsabilidade aos sócios, pode ser apresentado na fase cognitiva, na fase de conhecimento. E pode. Ele pode ser apresentado tanto na fase de conhecimento como na fase de execução. Não é comum ser apresentado na fase de conhecimento, mas pode. A própria CLT, lá no artigo 855A, remete ao processo civil que aceita o incidente na fase de conhecimento. E o parágrafo 1º, inciso 1º desse mesmo artigo 855A da CLT faz menção ao incidente na fase de cognição quando fala do recurso cabível. Ele menciona expressamente a possibilidade, tá? Então, no caso aí da questão, é possível que o incidente seja feito na fase de conhecimento também, independentemente da concordância dos sócios, ok? Então, ficaríamos aqui com o item B, o incidente de desconsideração na seara trabalhista pode ser feito tanto na fase de conhecimento como também na fase de execução. Vamos para a próxima questão, questão 78, que diz o seguinte: Natália ajuizou a reclamação trabalhista contra o seu ex-empregador e a ação adotou o rito sumaríssimo. Natália teve procedência parcial do seu pedido, tendo havido um recurso do ex-empregador. O TRT local manteve a sentença, mas, na ótica da sociedade empresária, a decisão violou frontalmente uma orientação jurisprudencial, uma OJ, do TST. Daí por que interpôs recurso de revista para tentar revertê-lo sob esse fundamento. Que fundamento, professor? Violação da OJ. Diante do fato apresentado das normas previstas na CLT, assinale a afirmativa correta. Meus amigos, o que ele quer saber aí é se é ou não possível um recurso de revista para o TST quando a decisão recorrida, no caso o acórdão do TRT, viola uma orientação jurisprudencial. E isso não será possível. Por que, professor? Porque nós temos um dispositivo na CLT, que é o artigo 896, parágrafo 9º, que diz que quando
eu estou no rito sumaríssimo, que é aquele cujo valor não ultrapassa 40 salários, o recurso de revista só é cabível em 3 casos. Quando viola súmula do TST, e não OJ, súmula, quando viola súmula vinculante do Supremo, ou quando viola a Constituição Federal. São apenas essas 3 situações. Tá? Fora dessas situações, não vai caber recurso de revista em rito sumaríssimo. E a única alternativa que reflete esse dispositivo legal é a alternativa A, né, que diz que o recurso de revista só será admitido se houver violação à súmula vinculante do Supremo ou violação direta à Constituição. Como não houve nenhum desses 3, o recurso não será admitido. Ok? Penúltima questão, questão 39, diz o seguinte. Foi proferida uma sentença normativa em dissídio coletivo envolvendo os sindicatos de determinada categoria. Da decisão transitada em julgado foi determinada a entrega mensal de um ticket de refeição e ticket de alimentação no valor de R$ 150 cada. Ocorre que uma das sociedades empresárias vinculadas ao sindicato da categoria econômica não está cumprindo a sentença normativa, que se encontra em vigor. De acordo com o CLT, para que a cláusula normativa seja observada, o sindicato deve se valer de uma ação. Aí diz lá as opções. Essa questão é, sem dúvida, a mais fácil da prova, tá? Porque a própria questão, o próprio enunciado já dá a resposta, né? Ele diz assim, ó, não está sendo cumprido. Ora, se não está sendo cumprido, eu vou pedir o quê? O cumprimento. Então, eu vou ter que entrar com a chamada ação de cumprimento, que está prevista lá no artigo 872, parágrafo único da CLT. Lembre, quando você tem um dissídio coletivo que tem uma sentença normativa descumprida, você não executa a sentença normativa. Você tem que entrar com a ação de cumprimento daquela sentença normativa na primeira instância. Segue-se um procedimento diferente dos dissídios individuais. E a última questão, questão 80, diz assim. Uma sociedade empresária de grande porte condenada na Justiça do Trabalho, verificando a nulidade de sua citação em uma reclamação trabalhista que se encontra na fase executória, pretende ajuizar a ação rescisória. Seus advogados se dedicaram à peça e agora chegou o momento do ajuizamento da ação. Em relação às custas de depósito prévio, de acordo com o CLT, assinale a afirmativa correta. Ó, a ação rescisória trabalhista, ela tanto tem custas como tem um depósito prévio, tá? As custas, elas são pagas ao final, da mesma maneira que acontece nas outras ações. Mas o depósito prévio no âmbito trabalhista é diferente. Lá no processo civil, ele é de 5% do valor da causa. No processo do trabalho é de 20% do valor da causa. Isso está lá no artigo 836. O que vai tornar correta aqui a alternativa B. A sociedade empresária sujeita-se ao depósito prévio de 20% do valor da causa. Também uma questão fácil que trata aí de ação rescisória. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.